Priscilene na área para mais um vídeo de redação e hoje nós vamos aprender a escrever um artigo de opinião para a UniOeste. Mas antes, meu filho, roda a vinheta! Galera, que a UniOeste mora no meu coração, vocês já sabem, né? Sou filha da UniOeste, fiz minha graduação, mestrado, doutorado, tudo lá naquela universidade maravilhosa. E aí resolvi trazer aqui para vocês hoje uma aula sobre o artigo de opinião. Antes de nós começarmos efetivamente o conteúdo, você precisa entender como que a UniOeste cobra a redação. Lá na prova, no manual do candidato, constam que serão cobrados 3 gêneros: o artigo, o comentário e a carta. No dia da prova, a banca vai trazer 2 gêneros e você escolhe um para escrever. Então é de boaça, tudo bem? É bem tranquilo. Em relação ao artigo de opinião, é importante que vocês tenham muita clareza na função desse gênero, né? Qual é o objetivo do artigo de opinião? O artigo de opinião, ele tem a função, ele tem o objetivo de convencer, de persuadir. Então eu, autora do texto, tenho a finalidade, eu tenho o objetivo de convencer você, os meus leitores, do meu posicionamento. Então, a palavra de ordem para o artigo de opinião é argumentação, defesa de ponto de vista, defesa de tese. Sempre que eu falar tese, é igual a ponto de vista, só para você entender. Então, no artigo, não tem espaço, meu filho, para... eu penso, quem sabe, será que um dia pode ser que aconteça? Não. No artigo de opinião não há espaço para dúvida. Ou você defende ou você ataca. Você precisa ter muita clareza nesse ponto de vista para buscar persuadir, para buscar convencer o seu leitor. E para tanto, gente, já deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E para tanto, você precisa usar algumas estratégias argumentativas para convencer. No artigo, gente, se você está aqui nessa aula esperando, né? Olha, na introdução sempre faça isso, no desenvolvimento sempre faça aquilo, e aí a conclusão você termina dessa forma. Se você veio para cá esperando algo pronto, um esqueleto, alguma coisa assim, uma receita de bolo, meu amor, sinto lhe informar, mas isso não serve para o artigo de opinião. Isso não serve para a UniOeste. Você está querendo ingressar numa universidade top! Então a UniOeste é bem rígida nesse sentido. Não estou querendo dizer que as outras universidades que não são tão rígidas não sejam, mas eu estou falando da UniOeste em especial porque é a minha casa, é onde eu tenho muita experiência, eu tenho muitos filhos que cursam a UniOeste e eu sei como a banca é rígida nesse sentido. Então, um artigo de opinião, ele precisa cumprir a sua função sociocomunicativa, ele precisa cumprir a sua função. Lá no manual do candidato constam, né, os critérios de correção. E um desses critérios é cumprir a finalidade do gênero. E o artigo de opinião, como eu já falei para vocês, tem a finalidade de apresentar um ponto de vista e defender esse ponto de vista por meio de argumentos. E aí, meu filho, que o buraco fica mais embaixo, porque você precisa ter muito domínio da língua, domínio dos argumentos, domínio de interdisciplinaridade, você precisa ter domínio dos operadores argumentativos, das estratégias argumentativas para conseguir escrever um bom texto. O erro principal dos alunos é achar que chegando na prova e fazendo um texto estilo Enem, dissertação, um texto expositivo, vai lograr êxito, mas não vai. Então você precisa saber muito bem que é preciso argumentar, é preciso defender o seu ponto de vista e você só conseguirá defender algo se você tiver conhecimento sobre esse algo. Sem conhecimento de mundo e sem posicionamento bem marcado, você não consegue argumentar. Então, é preciso ter essa clareza e é preciso saber diferenciar o que é juízo de fato e o que é juízo de valor. Juízo de fato, olha lá, essa caneta Bic, fato, ela é da marca Bic, azul, tubo transparente, fato, não muda, isso é fato.
Juízo de valor é o valor que eu atribuo à caneta. Então, ela é uma caneta maravilhosa, ela é uma caneta boa, ela é uma caneta que não mancha, ela é uma caneta que não falha, ela é excelente, ela é fundamental. Eu atribuo valor a isso. E quando eu escolho fundamental, excelente, maravilhosa, quando eu atribuo essas palavras à caneta, vocês já sabem o meu posicionamento e vocês já sabem aquilo que eu vou defender. Então, o artigo de opinião ele deve ser construído nessa perspectiva. Eu sempre falo para os meus alunos e repito milhões de vezes: não se preocupe com alusões, não se preocupe com trazer filosofia, história, sociologia, matemática, a Bósnia para a redação. O foco não é esse. O foco é persuadir. O foco é convencer. O foco é defender um posicionamento. E é isso que precisa estar muito claro no artigo de opinião, ok? Não estou também querendo dizer que esses outros conteúdos precisam ser abandonados. Acontece que tem aluno que fica mais preocupado com o repertório e se esquece daquilo que é fundamental. O que é? A opinião, o posicionamento, o convencimento, ok? No artigo da UniOeste, então, o título ele é obrigatório. Priscila, pelo amor de Deus, eu não sei fazer título. Comece a ler artigo de opinião, comece a consumir Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, Nexo Jornal, Veja, independente do posicionamento político, independente de tudo, comece a ler artigo de opinião. Veja como que os articulistas trazem os seus títulos e comece a trazê-los nas suas redações, ok? Comece a aplicar aí nas suas produções. A sua tese, que é o seu ponto de vista, precisa estar muito bem definida, precisa estar muito clara e você precisa ter argumentos concretos, argumentos efetivos e aí usar estratégias argumentativas. Se você vai fazer um argumento de autoridade, um argumento baseado em fato científico, um argumento baseado em citação, um argumento baseado em interdisciplinaridade, você escolhe aí como você quer fazer, tudo bem? Eu oriento que seja escrito entre 4 e 5 parágrafos, também ninguém vai morrer aí se escrever 6 ou se escrever apenas 4, tá? É apenas um norte para você seguir a sua produção. Mais importante do que fazer um texto engessado é separar o seu texto de acordo com o que deve ser separado. Então, qual que é a regra básica de fazer um parágrafo? Quando muda de assunto. Então, mudou de assunto, faz um novo parágrafo, tá? Utilizem muitos operadores argumentativos, tá? Cuidado com o uso desses operadores. A galera confunde muito o contudo, entretanto, todavia, acha que é de conclusão, mas eles são adversativos, então é importante ter esse cuidado aí com os operadores. É fundamental ter juízo de valor, né? E a máscara social e a situação comunicativa precisam estar presentes. O que é a máscara social? Gente, a máscara social é aquilo que você usa para se posicionar no texto, tá? É como se fosse a máscara que nós usamos diariamente para as diversas situações comunicativas que nós somos expostos. Por exemplo, aqui, agora, eu sou professora. Então, eu tô com a máscara social de professora. Quando eu tô falando com a minha filha, eu tô com a máscara social de mãe. Com o meu marido, máscara social de esposa. Com os meus amigos, de amiga. Com a minha mãe, de filha. E aí, sucessivamente. Na redação, eu sempre oriento os meus alunos a usarem máscaras sociais, porque isso ajuda muito na argumentação. Isso ajuda muito na defesa do posicionamento. Então, por exemplo, se fosse para escrever uma redação, um artigo de opinião sobre a obesidade, fica muito mais fácil você escrever um artigo no papel de uma pessoa que é obesa, no papel de uma pessoa que é médica, no papel de uma pessoa que já foi obesa, no papel de uma filha que perdeu a mãe devido a problemas decorrentes da obesidade. Numa proposta de redação sobre violência contra a mulher, fica muito mais fácil você escrever no papel de uma mulher que é violentada, que é agredida, de uma filha que tem a mãe agredida, tudo bem? Então a máscara social é quando você se coloca no texto, você se coloca dentro dessa produção para que dessa forma a sua argumentação fique mais efetiva, a sua argumentação fique melhor relacionada.
E aí você tem que ter o cuidado. Muitos alunos acabam ultrapassando essa linha tênue aí da apresentação da máscara social e acabam trazendo crônica, e acabam trazendo as características da crônica para a produção. Então tem que ter cuidado com isso, tá? A máscara social, ela deve ser mencionada, ela deve ser retomada, mas sem ser daquela maneira tão detalhada a ponto de se transformar em crônica. Tudo bem? E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês alguns critérios de correção da banca, tudo bem? Então é importante que a situação social de produção seja mantida. É o mais difícil que eu vejo da galera, tá? Então você tem que atender o tema, você tem que atender a necessidade de interação prevista, você precisa falar com a linguagem de um articulista que vai publicar um artigo de opinião em um jornal paranaense. Esse artigo vai circular em qual meio de comunicação? Quem que vai receber? Quais são as características do gênero? Qual é o domínio, né? Expressar o domínio da linguagem do gênero. Qual que é o domínio? A argumentação. Então é importante que essa situação social seja muito bem atendida, ao passo que os aspectos textuais e a norma padrão também. Eu sempre falo para os meus alunos, né, dos cursos regulares, que o que mais me preocupa é o conteúdo. Crase, vírgula, regência, colocação pronominal, eu vou corrigindo e vamos trabalhando juntos no decorrer das produções. Agora, aluno que não tem conteúdo, meu filho, é de chorar, tudo bem? E aí, gente, eu trouxe aqui uma proposta do último ano. Aproveite, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, meu filho, dá like, ajude a Priscilene a chegar aí a mais alunos que farão a UniOeste. E aí, para ajudar vocês, eu trouxe a proposta da última prova, né, da prova de 2021, que caiu uma carta, um artigo de opinião. O tema do artigo de opinião era ciência versus anticiências na... Eita, tá difícil. Ciência versus anticiência na sociedade contemporânea. Eu vi muitas redações que tiraram notas baixíssimas pelo simples fato de terem tangenciado, de terem fugido do tema. Vocês precisam ter cuidado com isso. A banca ela é muito específica, ela é muito detalhista na abordagem do tema. Então, ela não quer saber de negacionismo, ela não quer saber de movimentos anti-vacinas apenas. Ela quer saber sobre a ciência versus a anticiência, esse embate que acontece na sociedade contemporânea. Então, muitos alunos acabaram falando somente de fake news, somente de antivacinas, somente de manipulação, e aí somente do negacionismo, e acabou perdendo o ponto. Então, para mostrar para vocês como que essa produção poderia ser feita, eu trouxe como exemplo a redação de uma aluna, da Ana Júlia Aquino, maravilhosa, que ela tirou 55 nessa prova, no vestibular da UniOeste. Ela acabou perdendo ponto muito em questão de língua portuguesa, e às vezes alguns argumentos dela ela acabou se perdendo no desenvolvimento desses argumentos, tá? E aí eu vou corrigir esse artigo com vocês, para que vocês vejam na prática como que poderia ter sido escrito. Então, primeiro, vamos analisar a estrutura geral. Então, ela escreveu em 4 parágrafos, tá vendo? Ela alcançou bem a margem, é um texto que não tem rasuras, é um texto muito, muito bem estruturado, tá? A UniOeste também é bem interessante vocês serem ácidos, sabe? Nos artigos, nas produções, assim, é bem interessante vocês mostrarem mesmo o posicionamento de vocês e não se preocuparem com essa repercussão, tá? Vocês não serão avaliados por defender algo, por atacar algo, né? Apenas pelo posicionamento. Vocês serão avaliados pela sua capacidade de fazer isso. O que eu quero dizer? Não é porque o seu corretor tem um posicionamento diferente do seu que você vai perder ponto. O que acontece é que você vai perder ponto se você não conseguir argumentar. Então, olha lá. O país assombrado pelos jacarés. Percebam que aqui já há uma menção, uma inter-relação com situações alheias ao texto e que quem vive, né, quem viveu nos últimos anos sabe do que a aluna está falando, tá vendo? Então é importante que o título também chame a atenção nesse sentido, que o título seja explícito no sentido de mostrar o posicionamento e a aluna vai ter cacife para defendê-lo.
Em março de 2020, não é novidade para ninguém, a OMS, Organização Mundial de Saúde, decretou pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Isso deveria ter gerado maior investimento nas áreas de pesquisas básicas, aplicadas e tecnológicas. Porém, olha lá, então ela contra-argumenta, infelizmente, juízo de valor, o que aconteceu foi o contrário. Um show de horrores promovido pelo negacionismo e anticientificismo do nosso excelentíssimo presidente, Jair Bolsonaro. Então, olha lá, aqui, ó, ela coloca, ó, pelo negacionismo e anticientificismo. Então, ela já faz menção aí ao posicionamento dela, posicionamento e inclusive ao tema da redação. Você perceba aí que já há essa menção. O posicionamento dela já fica claro, ainda que ela não tenha dito eu sou contrária, eu sou favorável, tá vendo? Então, ainda que ela não tenha feito essa menção explícita, as escolhas lexicais, as escolhas das palavras que ela fez no texto indicam já o posicionamento dela. Excelente. Basta procurar em qualquer veículo confiável de informação para ver que toda a comunidade científica recomenda o uso de máscaras, isolamento social e vacinas para combater a Covid. Ciência presente aqui no texto. E o que o presidente do Brasil fez? Debochou das máscaras, promoveu aglomerações e recusou inúmeras vezes a compra de vacinas. Anti-ciência. Ao invés de fomentar práticas efetivas de combate, investimentos e pesquisas que estudavam o vírus, por exemplo, olha só, aqui, gente, é uma outra estratégia, tá? A galera acha que apenas ter domínio da norma é não ter erro de língua portuguesa, mas ter domínio da norma é você usar a língua de uma maneira efetiva. E uma dessas estratégias de uso da língua de maneira efetiva é usar os travessões. Isso mostra para a banca que você sabe. Jair gritava para todos sobre um suposto e milagroso kit Covid. Mais uma vez, a ciência versus a anticiência se colocando em embate, o qual, convenhamos, não passa de mais de um delírio bolsonarista sem comprovação científica. Assim, o país afunda em um mar de mortes com uma corja de incompetentes negacionistas no poder. Olha lá, o posicionamento dela é bem marcado, ela é bem enfática na defesa do posicionamento dela. Se te agrada ou se não te agrada, a função do gênero se cumpriu. Aquilo que ela deveria escrever foi escrito. E foi muito bem escrito, porque ela usou palavras que indicam posicionamento e ela deixa o juízo de valor dela muito claro. E percebam, gente, que o tempo todo ela não está falando apenas de algo em específico ou de uma situação em específica. Ela está o tempo todo colocando esse embate da ciência versus a anticiência. Por quê? Porque era isso que a proposta queria. A proposta não queria que você desenvolvesse, falasse somente das antivacinas ou falasse apenas de algo em específico. Ela queria que tivesse esse embate, ok? Ainda, os ataques à ciência atingem também as universidades públicas. Os cortes de verba foram de 20%, segundo o Brasil de Fato, em relação ao ano passado. Locais fervedouros de ciência definham em uma crise da racionalidade. Mais uma vez, ela foi muito, muito boa naquilo que ela fez. Ela foi muito efetiva naquilo que ela se colocou. Enquanto isso, o presidente acusa nós, alunos, de balbúrdia. Olha lá, aqui está a máscara social dela, tudo bem? Aqui está a máscara social. É aqui que ela se coloca no texto. É aqui que ela apresenta o posicionamento dela. Quem é que está por trás desse artigo de opinião? Tudo bem? E aí, percebam que a máscara social dela, ela se concretiza tanto pelo que ela está escrevendo, quanto quando ela comenta o balbúrdio. Por quê? Porque houve aí menções de que os alunos de universidades faziam balbúrdio. Então, ela usa isso para comprovar. Eu estava lá, eu sou parte disso. E por isso que eu estou tão indignada a ponto de escrever um artigo de opinião criticando de maneira tão enfática e tão ferrenha. Balbúrdia mesmo é o que ocorre dentro do Congresso. O mapeamento do genoma viral, a criação de respiradores e campanhas de testagem em massa são conquistas de universidades. Percebam que o tempo todo ela traz a importância da ciência e traz essa anticiência. Era isso que precisava ser feito, exatamente isso.
Em um país negacionista e conspiracionista, a ciência precisa resistir. Só assim vamos evitar que terraplanistas e pessoas que pensam que tomar vacinas transformam em jacaré, seria cômico se não fosse trágico, se perpetuem no poder. Então, os mais de 500 mil mortes, as mais de 500 mil mortes por Covid, me parecem, né, que não significaram nada para Bolsonaro e seu rebanho. A insistência em desacreditar de comprovações científicas e falta de incentivo à ciência me causam asco. Ele não salva vidas e não faz o mínimo esforço para isso. Portanto, é esse o preço do anticientificismo no Brasil: morte, crise e abandono estatal. Há alguns erros de língua portuguesa, há alguns erros de vírgula, há alguns erros de falta de operadores argumentativos, e em alguns casos, parece-me que ela ficou mais preocupada em fazer a crítica política do que defender essa dualidade. Mas, mesmo assim, ficou um texto muito bem escrito, o posicionamento dela ficou bem claro, e vocês conseguem perceber que não adianta querer ter um esqueleto pronto, um texto pronto, uma produção pronta. Não adianta. Para a Unioeste isso não cola. A Ana, ela é minha aluna e ela é uma excelente aluna, por sinal, justamente pelo repertório que ela tem, pelo tanto que ela lê, pelo tanto que ela pesquisa e pelo tanto que ela escreve redação. Quando ela escreve, eu faço as correções, eu indico o que poderia ter sido colocado, as alusões, as informações, a estratégia argumentativa, tudo isso culmina numa boa produção de texto. E o artigo de opinião tem essa função: apresentar o posicionamento e defendê-lo por meio de argumentos. É assim que tem que ser feito. Tudo bem, galera? Gostaram da aula? Entenderam como o artigo deve ser construído? Me conta aqui nos comentários, interage aqui comigo, me fala qual aula que você quer ver, qual artigo que você quer que a Priscilane escreva para você, qual conteúdo você quer ver aqui no canal. Tudo bem? Bora escrever redação, meu filho? Bora, né? Bora, meu filho. Bora escrever redação.